Oi pessoal, tudo jóia? Hoje vocês vão acompanhar um pouco de um trabalho nosso, numa locação. É um trabalho externo, a gente vai fazer uma campanha, é uma campanha de outono para uma loja de calçados aqui em Goiânia. Então a gente vai mostrar um pouquinho como é que é o nosso trabalho, a gente está trabalhando aqui junto hoje com a produtora de vídeo, então a gente tem que dividir o set, a gente tem uma equipe grande, além das modelos, maquiador, figurinista, a gente tem diretora de arte, produtor, diretor de fotografia, maquinista, eletricista, diretor de cena, enfim, e o fotógrafo, né? O fotógrafo publicitário faz parte dessa equipe que vai produzir esse material, que vai gerar as mídias que vão fazer a divulgação dessa campanha. Então vocês vão acompanhar como é que é essa produção, a gente vai mostrar um pouquinho dos equipamentos, um pouquinho do making off de como funciona. Mostrar para vocês, principalmente na parte de fotografia, o momento que a gente tem para poder fotografar, vocês vão acompanhar. A gente, apesar de estar numa locação, a gente também vai montar um estúdio, porque a gente vai fazer algumas fotos de segurança, no fundo branco, para recorte, mas também vai estar fazendo as fotos aproveitando todo esse cenário da locação. Uma locação que é bem bonita, a gente está com um dia que está bem iluminado, apesar de estar nublado. E apesar disso também a gente sempre traz uma iluminação para poder complementar e deixar a cena com a luz correta, independente de ter sol ou não. Então a gente vai mostrar os acessórios que a gente vai estar utilizando e vocês vão poder acompanhar um pouco do nosso dia, beleza? Vamos lá! Bom, esse trabalho de hoje, nosso briefing é produzir uma campanha de outono para uma loja de calçados. Essa campanha de outono, como no Brasil a gente não tem aquele outono europeu, né, um pouco mais cinza, com aquelas folhas vermelhas, estilo canadense, que a gente vê comuns no Canadá, a gente teve uma pegada um pouco mais colorida, é um pouco parecido com o verão, porque o nosso outono também, de certa forma, parece um pouco com o verão, né, em termos de clima, principalmente aqui no Centro-Oeste. Então o nosso brief ele traz bastante cor, muita textura e por isso que a gente está nessa locação. Essa locação ela é uma vila colonial, ela parece um pouco a cidade de Pirinópolis. Quem é da região Centro-Oeste provavelmente já ouviu falar, uma cidade com casas características, parecida com as casas também antigas de Minas Gerais. Então a gente tem a cidade de Pirinópolis e aqui é como se fosse uma vila colonial. Então, essas casas com janelas de madeira, né, com detalhes mais rústicos, que tem muita textura que a gente utiliza para poder criar uma imagem que tenha tridimensionalidade, né? Para que realmente a gente possa olhar aquela foto e perceber diversas texturas. Então nosso briefing é pegar essa modelo com esse calçado, que é o nosso produto, e tentar destacar ele através das diversas texturas que a gente tem aqui, de madeira, de vegetação, às vezes de pedras que vocês vão ver em alguns lugares aqui, né? São pistas com ladrilhos, com paralelepípedos, que a gente vai aproveitar isso para poder valorizar as nossas fotos. Então, a gente vai buscar então esses diversos elementos para poder então destacar o produto, para chamar a atenção no catálogo, na rede social, enfim, por todos os usos que forem serem aplicados. Então esse é o nosso briefing, depois a gente vai mostrar para vocês algumas das fotos de referência. A gente também tem na nossa referência a questão dos espelhos, dos reflexos. A gente vai trabalhar fotos brincando com os reflexos. A gente tem uma série de espelhos que estão esparramados na locação. E a gente vai buscar ele, obviamente, para poder valorizar ainda mais o produto, gerar uma duplicidade de imagem que deixe a imagem interessante para quem veja esse material. Pessoal, quando a gente vai fazer uma produção externa, normalmente a gente precisa do que a gente chama de locação.
Locação é um espaço que ele pode ser alugado ou não, pode ser um parque, pode ser algum lugar público que você vai fazer essa produção. Esse local a gente normalmente chama de locação. Aqui a gente está numa locação que é paga. Então muitas vezes o cliente, através do brief, ele vai falar pra gente que tipo de lugar ele gostaria que fossem feitas as fotos. E aí a gente vai atrás, pode ser uma casa, pode ser uma chácara, pode ser um parque, e alguns desses lugares vão ser pagos. E aí a gente vai atrás dos proprietários para ver se eles alugam, quanto cobraria diária, a gente explica como é que é o trabalho, para poder então conseguir a autorização, marcar o dia e trazer toda a equipe para cá. A gente está na locação próximo de Goiânia aqui, é Senador Canedo. Essa locação é uma locação paga, ela está agendada aqui 2 dias para essa produção, então a gente tá com toda a equipe aqui ao fundo, o pessoal tá montando, agora inclusive é a hora do almoço, o pessoal tá ali de intervalo, mas toda a equipe está preparando os cenários que a gente vai produzir. A gente já fez algumas coisas na parte da manhã, e nessa locação a gente sempre tem a preocupação de ter segurança, para que a gente possa trabalhar. Tem muito equipamento aqui, o equipamento fotográfico é caro e o equipamento de vídeo ainda é mais caro ainda. Então a gente precisa de locações que tenham segurança para que a gente possa trabalhar tranquilamente. A gente precisa de locações que tenham estrutura, que tenha banheiro, que tenha água, que tenha energia, os equipamentos de vídeo. Muitas vezes as luzes precisam de tomadas de energia, e não só 220, às vezes 380, então precisa de transformador, então precisa de, às vezes, lugares que tenham uma estrutura de energia para poder ligar aparelhos com uma potência de luz mais forte, como, por exemplo, os HMIs. Então, esses recursos são importantes, Então, como eu falei também, questão de, por exemplo, banheiro, para que as pessoas possam estar utilizando, a equipe, água, enfim. Então aqui a gente tem uma locação que é bem espaçosa, a gente conseguiu espaços para foto, o pessoal do vídeo tem um outro cantinho, mas a gente vai mudando à medida que os sets vão mudando. E é muito importante ter autorização para poder usar essas locações, Você conversar com a pessoa, pagar o valor da locação e você ter um contrato, porque as imagens de propriedade privada, elas precisam de autorização para poderem aparecer em vídeos publicitários, nem tanto em jornalísticos, mas os publicitários são essenciais que tenham esses contratos. Apesar da gente ter vários espaços verdes bem bonitos nessa locação, o cliente pediu para que a gente pudesse montar o estúdio justamente para que a gente tivesse fotos em fundo branco que pudessem ser recortadas posteriormente. Às vezes, quando a gente vai para esse trabalho, o cliente ele não sabe exatamente ainda todas as mídias onde ele vai aplicar essas fotos. Então é interessante, às vezes, montar esse estúdio para que a gente possa fazer fotos. São fotos para garantir que ele terá material para trabalhar em diversas mídias. Às vezes um fundo é bem interessante, mas não vai combinar com aquele material que ele quer aplicar a foto. Então ele teria que recortar, e recortar uma foto em um fundo colorido dá muito trabalho e às vezes o recorte não fica interessante, porque as cores dos elementos de fundo podem interferir, as cores podem entrar um pouquinho no tom de pele da modelo. E quando você fotografa no fundo branco, você consegue fazer um recorte mais preciso, sem interferência dos elementos de fundo. Então o fundo branco ele vai garantir que a gente tenha fotos que possam ser recortadas e aplicadas nos materiais diversos. Então é mais um material de garantia para que o cliente, no caso a agência, tenha fotos que possam ser trabalhadas em outros fundos. Mas isso não significa que a gente não aproveite toda a locação, todos os cenários. Na verdade, a gente vai fazer tanto na locação, em todos os cenários, como no fundo branco. Então, mesmo num ambiente bem iluminado, num dia ensolarado, a gente precisa complementar algumas áreas que ficam com sombra. Então o sol, normalmente ele vai dar a direção de luz em um sentido. E é claro que pode ter elementos que vão rebater essa luz, uma parede, por exemplo. Mas para que a gente consiga uma iluminação que dê uma profundidade de cena, que a gente olhe na imagem e tenha essa sensação, e tenha a sensação de tridimensionalidade, a gente precisa muitas vezes de uma luz que faça um recorte. Então uma luz incide do lado e uma outra que vem incidindo e deixe um pouco de sombra vai fazer com que a gente tenha a impressão de volume. Então a luz do sol, sendo unidirecional, muitas vezes ela não vai conseguir produzir sozinha essa sensação de volume. Então o que a gente faz
é colocar luz de flash, luz artificial, para justamente complementar essa iluminação. Então, às vezes eu preciso dar um brilho no cabelo para que ele consiga se separar do fundo. No caso dessas fotos, o desafio foi destacar os calçados, então eu precisava sempre estar atento se o calçado recebia uma iluminação adequada. Porque às vezes o ângulo que eu quero para poder fotografar não é o ângulo que a luz do sol está incidindo com a melhor qualidade. Mas então, para conseguir fotografar naquele ângulo, eu posso aproveitar a luz do sol vindo de qualquer direção e complementar com as luzes de flash. A outra questão é que quando a gente já monta o estúdio na locação, a gente economiza diária. Em vez de pegar essa modelo e levar um outro dia e pagar uma outra diária, novamente figurinista, maquiagem, levar esse pessoal para o estúdio, a gente já aproveita que está toda a equipe ali, né, maquiador, figurino, modelos, e já faz as fotos no intervalo entre uma gravação e outra. Então a modelo é preparada, ela vai lá, faz a gravação para o vídeo e a gente pega esse intervalo de mudança de set para poder fazer essas fotos nos fundos, justamente aproveitando então já a diária para que a gente não precisasse pagar novamente, no caso o cliente, novamente uma outra diária apenas para as fotos de estúdio. O nosso cliente nessa campanha é uma loja de calçados, então o objetivo principal é sempre destacar os calçados. Esse cenário, que lembra uma vila colonial, ele apresenta muitas texturas e muitas cores. É uma campanha de outono, mas as características do outono na nossa região são diferentes do outono europeu. Então a gente ainda tem cores vibrantes e o que a gente quer fazer aqui é trabalhar as cores e as texturas de maneira que gerem contraste para os calçados. É claro que os modelos precisam aparecer, mas o destaque principal é sempre o calçado. Então, na hora de fotografar, eu sempre preciso dar esse direcionamento para a modelo, de falar para ela, muitas vezes, colocar o calcanhar para fora, né, de colocar o pé em uma pose que destaque o calçado, para que o calçado fique interessante. Ele é o elemento principal. Então, vamos ter fotos, sim, que vão aparecer a modelo de corpo inteiro, mas também vamos ter fotos que só o calçado vai aparecer, porque é esse elemento que a gente precisa destacar, é isso que a gente precisa vender. Dentro da fotografia publicitária, a gente tem sempre que pensar que a gente está vendendo um produto, que a gente está mostrando algo para que a pessoa tenha o desejo de comprar. Então aqui eu preciso que o calçado ele fique bem focado, ele tenha nitidez, a pessoa consiga ver os detalhes para que ela se interesse. E no final a gente conseguiu um resultado que eu achei muito interessante, o cliente ficou satisfeito, acabou aplicando as fotos em outras mídias que não estavam previstas, como Buzzdoor, Outdoor. Teve muitas fotos que a gente fez dos calçados, apenas nas texturas, sem as modelos, que a princípio não estava no briefing e que o cliente gostou muito, acabou utilizando muito isso nas redes sociais. A gente conseguiu produzir várias fotos dentro da locação, o espaço era um espaço cenográfico, mas a gente conseguiu, fazendo um recorte de pequenos espaços, produzir efeitos diferentes nas fotos. Debaixo deste céu azul, a vida é leve, linda e colorida. Pra cada
sonho, um tom, uma canção que é mais que infinita. O espelho vem refletir esse calor que é quase verão. É outono recriando a estação. Outono Flávios 2020, o reflexo de uma nova estação. É outono recriando a estação. E se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu comentário e também pode deixar dicas de conteúdos que você gostaria de ver futuramente aqui no canal Professor Multimídia. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de dar o like, porque com esses likes com certeza a gente vai sentir que você está gostando e a gente vai produzir cada vez mais material. Segue a gente aí!